Bom dia, queridas irmãs e irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos nós. E que este possa ser um dia em que nós possamos sentir a presença de Deus. Que Deus não apenas possa ser sentido aqui, mas aonde quer que estejamos e o que fizermos, que a sua presença se sinta nas nossas vidas. E como é bom, irmãos, podemos estar juntos neste dia para cultuarmos o nosso Deus, para o adorarmos. Nós que somos filhos, nós que fomos adotados por Ele na sua família. Que grande privilégio nós temos de podermos agora, neste dia, estarmos como uma família unida para participarmos desta mesa. Porque hoje, sendo o primeiro domingo de junho, a mesa está posta. Este memorial está diante de nós, para que então possamos participar dele. E no tempo certo, então, estaremos a participar deste memorial instituído por Jesus. É mais um momento de nossa adoração. É mais um momento deste culto em que nós lembramos aquilo que Jesus fez por nós. E nós não apenas nos reunimos neste espaço. Ser igreja não é apenas estar reunida neste espaço ou estar em casa. Ser igreja também é ter a oportunidade, noutros momentos, também estudar a sua palavra, de orar. E por isso, não nos sendo permitido ter a escola dominical aqui presencialmente, nós temos-la, então, online, através do Zoom, às 19 horas. Os jovens e adultos, então, estarão reunidos nessa hora para estudarem a palavra de Deus. E seria bom que outros irmãos se juntassem a nós. Indo ao culto, os irmãos encontrarão as referências, o ID e a senha, para poderem se juntar a nós e assim estudarmos a palavra de Deus. Logo às 19. Antes disso, os adolescentes têm a sua escola dominical também às 15. E durante a semana, à quarta-feira, no meio da semana, temos duas oportunidades para orarmos juntos. Uma às 19 horas e a outra às 21 horas. São horários alternativos. Quem não pode às 19, por vezes participa às 21, e quem não pode às 21 às 19. Então, procuramos ter horários para que não possa ser um impedimento para poderem participar. E no sábado, então, os adolescentes e jovens têm a sua reunião. No próxima quinta-feira é feriado. Certamente os irmãos sabem a que feriado nos referimos, ao Dia de Portugal, 10 de junho. E se não tem alguma atividade ainda programada para esse dia, por que não pensar no Dia da Família? Por que não pensar na atividade que o acampamento Palavra da Vida está a realizar? Nós já estivemos lá há 2 anos, alguns irmãos que estão aqui já estiveram lá conosco neste Dia da Família, no acampamento, um espaço bem amplo, para podermos então desfrutar, estarmos juntos e assim temos lá várias atividades. Serão atividades ao ar livre, no entanto, para que possam participar é preciso fazer uma inscrição prévia. Não é preciso pagar, é preciso apenas se inscreverem para poder então ter acesso, porque tal como nós fazemos aqui, também lá vai estar condicionado, apesar do espaço ser amplo. Então, se não tem ainda algum programa para o dia 10, por que não pensar neste programa? E também há um outro programa no qual podem pensar, que é no acampamento em Água de Madeiros. Há lá alternativas para passarem lá dias. É uma questão de entrar em contato então com o acampamento em Água de Madeiros e poder então alugar um quarto para lá passarem junto à praia e desfrutar então daquele belo sítio. São duas oportunidades para nós aproveitarmos o feriado que está diante de nós. E vamos neste momento orar, enquanto o prelude vai estar a ser tocado. E peço as vossas orações pelos irmãos que estão a ser preparados para o batismo. Temos alguns aqui conosco que estão nesse processo. Temos tido os nossos encontros ao sábado. E então vejo uma turma bastante animada, certa daquilo em que crê. Então
temos trabalhado com eles e vamos fazê-lo para que, em tempo oportuno, nós possamos apresentá-los à igreja para que então possam ser batizados. Então, é só algumas informações, lembrando naturalmente a aplicação para telemóveis produzidos pela IEBA, os irmãos podem descarregar e que também seja uma ferramenta nas mãos de Deus para nós levarmos a sua palavra. Então vamos orar, já apresentei o assunto sobre os irmãos que estão a ser preparados para o batismo, vamos orar pelos nossos irmãos que estão doentes, vamos orar por aqueles que estão a passar por dificuldades. Hoje, alguns que não vão poder estar conosco, há a greve dos comboios, e isso impede que alguns possam estar aqui, alguns têm essas limitações. Vamos orar pelos irmãos, sobretudo por aqueles que estão doentes, para que Deus possa estar a operar nas suas vidas. Então, enquanto Mateus toca o prelúdio, vamos então orar. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, para lermos este texto em que Jesus Cristo é exaltado. Ele que está nos céus é exaltado por uma grande multidão. Apocalipse capítulo 5. E convido os irmãos também a fazerem favor de ficarem de pé e acompanhar então a leitura deste texto. Diz assim: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém.
Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Temos aqui uma adoração coletiva, constituída por homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação. Homens e mulheres que Deus comprou com o seu sangue para Deus. E por isso, aqueles que foram resgatados louvam, exaltam. E é isso que nós vamos também fazê-lo. Indo de encontro a esta leitura que nós fizemos, nós também vamos cantar que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, te adorarão. Então vamos cantar este cântico. E como cantamos por último, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Consagrar ao Senhor dons e talentos, consagrar ao Senhor a nossa vida, colocá-la diante do altar, para que Deus nos use como bem desejar. E por isso, na sequência daquilo que cantamos, estaremos a dizer: dou-te o meu coração e todo o meu ser, para ti quero viver, em todo o meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim.
E estaremos a cantar isso, mas também poderemos demonstrar isso. Como? Trazendo ao Senhor, ou dedicando ao Senhor, dízimos e ofertas. Saindo dos nossos lugares. E mostrando também que a nossa consagração não é apenas uma consagração de lábios. Ela passa também pela nossa própria vida e pela nossa entrega daquilo que o Senhor, ou uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Então, vamos expressar esse desejo de consagrarmos ao Senhor todo o nosso ser. Sim, Pai querido, é este o nosso desejo. É te honrar e te servir. Obrigado, Pai querido, porque é um privilégio. É um privilégio estarmos diante de Ti. É um privilégio nós sermos cuidados por Ti.
É um privilégio tão grande nós podemos te tratar por nosso Pai que está nos céus. Obrigado, Pai, porque nós não éramos merecedores de sermos adotados na tua família. Nós éramos indignos pecadores, mas tu nos resgataste. E por isso, Senhor, aqui estamos, com corações agradecidos, corações quebrantados também, para te louvar e te servir. E para, tal como acabamos de cantar, te dar todo o nosso coração, todo o nosso ser, para que tu nos possas usar onde quiseres. E que realmente aquilo que nós cantamos, aquilo que nossos lábios pronunciaram, possa ser uma realidade em cada vida. Possa ser uma realidade na vida de nós que cantamos, daqueles que ouvem, que possam, Senhor, afirmar que a sua vida só faz sentido se for para teu serviço. E, Pai querido, nós queremos te agradecer por cada irmão, por cada irmã que neste dia estão a participar conosco. Pai querido, nós queremos entregar-te não apenas as nossas vidas, mas a vida das nossas famílias, para que tu possas cuidar delas, para que tu possas estar a operar onde há dor, onde há aflição, onde há situações difíceis, que tu possas estar a operar e a restaurar, Senhor. Pai querido, nós queremos entregar, Senhor, este tempo que se vai seguir nas tuas mãos, que a tua palavra nos fale, que sejas tu a expor-nos, Senhor, e a confrontar-nos com aquilo que tu nos transmitiste através do teu Filho, Jesus Cristo. Isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o fosse sentarem. Como nós temos feito, e hoje também vamos fazer, quando nós temos o culto de celebração de ceia, naturalmente nós analisamos uma das bem-aventuranças. E hoje, naturalmente, nós vamos olhar para a última, porque na sequência é aquela que temos para analisar hoje. Bem-aventurados os perseguidos. E por isso, os irmãos, se têm o boletim convosco, viram que o artigo é exatamente isso. Bem-aventurados os perseguidos. Mas não apenas devemos olhar para cada parábola como sendo elas particulares, mas devemos olhar para elas como um conjunto. Quando Jesus as deu, ele desejava que os seus discípulos experimentassem todas elas. Não apenas uma delas, não apenas se contentassem em escolher uma, duas ou três, mas que pudessem experimentar na sua plenitude cada uma destas bem-aventuranças. Jesus preparou-nos, Jesus quer que nós possamos aproveitar aquilo que Ele tem disponível para cada um de nós. E em Mateus 5 nós encontramos então as bem-aventuranças. E é bom nós recordarmos, já que falamos que elas não são individuais, elas estão dentro de um conjunto. É bom recordarmos aquilo que nós analisamos até aqui. E nós começamos por dizer bem-aventurados, ou por Jesus dizer e nós a refletir, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E na última, nós olhamos para os bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E hoje olhamos para essa que nos fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram também os profetas que vieram antes de vós. E é claro que nós, quando olhamos para a sequência destas parábolas, e quando olhamos para a penúltima e a esta, nós encontramos uma mudança drástica, porque era de esperar-se que
aquele que busca a paz, aquele que promove a paz, aquele que é um pacificador, possa ter um ambiente saudável à sua volta, possa ter um ambiente de paz e não de guerra, um ambiente de aproximação e não de perseguição. Mas nós sabemos que nem sempre assim acontece. Nós sabemos que nem todos querem ter paz, nem todos querem reconciliar-se. Por mais que nós possamos fazer, por mais que nós possamos exercer o nosso papel de pacificadores, por vezes, isso não se transforma automaticamente em paz. Porque as pessoas são livres. E nós não podemos impor a paz. Nós não podemos impor a reconciliação. É algo que cada um tem que decidir ter paz. Tem que decidir reconciliar-se. Não é alguma coisa que eu possa impor. Nem no próprio Cristo impôs isso. Então, por um lado, nós encontramos esta mudança que se verifica entre bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. Mas é bom também considerarmos um outro aspecto. E agora já entrando um pouco nesta bem-aventurança, que tem a ver um pouco com aquilo que é um princípio que nós temos, que é o princípio da autopreservação. Eu penso que todos nós procuramos evitar algumas situações, procuramos nos autopreservar. Acho que nós não queremos ficar doentes. Procuramos nos autopreservar tendo um estilo de vida saudável. Este princípio é bom. É bom porque também nos ajuda a termos cuidado com a nossa vida. Quando vou atravessar a estrada, porque eu tenho cuidado pela minha vida, eu olho para um lado, olho para o outro, a ver se não vem nenhum carro desgovernado e me atropela. E nós vemos nesta situação de pandemia, como esta autopreservação veio ao de cima. E como nós evitamos situações, evitamos aglomerados, para nos autopreservarmos em relação a esta pandemia que está aí a assolar. Mas é claro que esta autopreservação ela não deve ser extensiva a tudo. Nem de tudo nós devemos nos autopreservar. E é claro, se esta bem-aventurança vem, é porque vai surgir dificuldades. Vai surgir dificuldades àqueles que não têm medo de dizer qual é a sua fé. Não escondem a sua fé, vivem-na. E adoram a Deus. E por isso, sofrem. Porque autopreservar no que diz respeito à fé, é de certa forma nós comprometemos o nosso relacionamento com Deus, com aquele que nos pode auxiliar. E por isso Jesus, ele fala desta bem-aventurança. Talvez nós desejássemos apenas que tivesse as 7 primeiras. Acho que nenhum de nós que está aqui gosta de sofrer ou ser perseguido. Mas é uma realidade. E o primeiro ponto que eu quero considerar convosco acerca desta bem-aventurança é que nós estamos sujeitos às perseguições. É verdade. Talvez não fosse a melhor notícia a dar-vos, mas é aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos sujeitos às perseguições. Nós vivemos num mundo que é controlado pelo diabo. Jesus apresentou como o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo apresentou como o Deus deste século, que segue então o entendimento dos incrédulos. E se assim acontece,
se ele é o príncipe deste mundo de Deus deste século, automaticamente ele vai perseguir aqueles que o deixam. Aqueles que deixam de o seguir para seguir a Cristo. Que já não estão mais sob o seu controle, mas agora colocam-se debaixo do controle de Deus. Esses vão ser perseguidos. Porque mudaram de lado. Passaram de ser seguidores para ser inimigos. E por isso, tudo vai fazer para procurar trazê-los de volta, ou então silenciar a sua fé, para que eles não possam influenciar outros. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus teve que enfrentar a hostilidade dos homens, os ataques de Satanás. E em certo momento nós vemos Jesus questionando aqueles que lhe queriam fazer mal, que pegaram em pedras para apedrejarem a Jesus. E Jesus vira-se para eles e lhes diz: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai, por qual me apedrejais. Tenho feito boas obras. Tenho feito muitas boas obras, por qual me apedrejais. Estavam com pedras na mão para o apedrejar, não porque ele tivesse feito mal, mas porque ele estava a fazer a obra de Deus. Estava a fazer a vontade de Deus. E por isso, pegarem pedras para silenciarem, para matarem Jesus. Por causa de um mundo dominado pelo mal e pela inveja, Jesus foi hostilizado. E quem não conhecer a Deus, quem não conhecer realmente a sua palavra, até pode pensar que perseguir um crente em Jesus Cristo é uma boa coisa. É uma forma de fazer a obra de Deus. O próprio Jesus, em João capítulo 16, 2 e 3, disse sobre isto. Ele disse ao seu discípulo: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Lembra-se de alguém que fez isso? Saulo. Saulo pensava que ao perseguir os seguidores do caminho, como eram designados, os seguidores de Jesus Cristo, estava a fazer uma obra para Deus. Ele não estava a fazer aquilo porque era uma pessoa má. Ele estava a fazer aquilo porque era uma pessoa religiosa, que era um fariseu zeloso. E como fariseu zeloso, ele queria fazer aquilo que estava escrito. E pensava então que assim estava a servir a Deus. Mas por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que passar por momentos de hostilização contra a nossa fé? Em parte já vos dei a resposta. Mas vamos ver Deus a falar-nos. Deus, no capítulo 15 de João, ele fala então sobre razões. Razões que levam os outros a perseguir os crentes. Jesus sabia do que falava. E ele apresenta aqui então 3 razões. No versículo 19, João 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A primeira razão que Jesus apresenta é porque não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não seguimos o curso deste mundo. Nós não condicionamos a nossa vida aos padrões deste mundo. Nós pertencemos a um mundo celestial. E estamos neste mundo, é verdade. Mas estamos neste mundo com os olhos no mundo além.
Estamos neste mundo, não submetidos ao príncipe deste mundo, mas submetidos ao Senhor dos Senhores. E por isso, a perseguição surge. Não somos deste mundo, somos diferentes. Somos chamados a sermos diferentes. E como diferentes, nós podemos chamar a atenção e levar alguns a sentirem-se atraídos pela forma de nós vivemos, mas também pode ter o sentido inverso. De alguns ficarem com inveja de nós sermos como somos, de procurarem colocar obstáculos para nos machucar, para então nos levar a mudar de ações. Mas Jesus continua a dizer no versículo 20 uma outra razão. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A segunda razão que ele apresenta é porque nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados a fazer aquilo que Jesus quer, a seguir os seus passos. E por isso somos perseguidos. É claro que também pode aí, fala do efeito contrário, aqueles que amam Jesus vão amar também os seus seguidores. Não há apenas o aspecto negativo, há o aspecto positivo. Mas Jesus está aqui a preparar os seus discípulos para a sua morte, para a sua ressurreição e ascensão aos céus, e eles deviam saber aquilo que os esperava. Jesus não lhes escondeu as más notícias. Mostrou-lhes que assim havia de acontecer. E ainda no versículo 21, uma outra razão. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Esta é a terceira razão, porque não conhecem a Deus. Podem conhecer algumas coisas acerca de Deus, podem conhecer a sua palavra, até podem chegar ao cúmulo de ter a palavra de Deus decorada nos seus corações, na sua mente, desculpa. Mas não têm um relacionamento com Deus da palavra. Conhecem-no pela palavra, mas não se relacionam com o Deus que se manifesta na sua palavra. E por isso, tal como eu disse, ao fazer mal, vão pensar que estão a agradar a Deus, porque realmente não o conhecem. Então, este é o primeiro aspecto que eu quero realçar. Que Jesus, ao dizer aquela bem-aventurança, ele está a dizer, nós somos alvo das perseguições. Mas também diz um outro aspecto que é muito importante, que o crente nas perseguições encontra alegria. Ele fala, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E a pergunta é, como é que nós nos podemos alegrar no meio das perseguições? Como é que nós nos podemos alegrar quando estamos a sofrer? Parece uma utopia, parece alguma coisa fora da realidade que nos cerca. Mas aquele que realmente vive na graça de Deus, ele experimenta alegria, ele exulta. Exulta porque, ao acontecer isso com ele está a demonstrar, a sua fé está a ser confirmada. A sua identificação com Cristo está a tornar-se clara. E por isso são perseguidos. Não porque fizeram mal. Reparem que Jesus diz por minha causa, por causa da justiça, por fazer a vontade de Deus, por me seguirem, por me abraçarem a minha causa, é que são perseguidos. Não é ser perseguido por fazer mal, porque isso não traz qualquer recompensa. É perseguido por seguir a Cristo. E aí sim, há alegria, há exultação, porque demonstra, então,
essa autenticidade de fé. E nós podemos ver como os discípulos aplicaram isso. Eu convido-vos a avançarem para Atos, capítulo 5. No início da igreja, os irmãos sabem que surgiu perseguição. Uma perseguição religiosa. A política surgiu mais tarde. Mas há uma perseguição religiosa que surge contra os apóstolos. E os apóstolos foram presos. Os apóstolos foram açoitados. E o versículo 40 fala exatamente dessa situação. Atos 5:40. Clamando os apóstolos, açoitando-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Esta é uma parte da história. Eles foram açoitados, foram soltos. E agora reparem o versículo 41, extraordinário. É extraordinária a reação dos discípulos. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Extraordinário. Eles foram açoitados. Estariam com o corpo bastante dolorido, com o corpo até em ferida. Porque eu posso imaginar que, ao serem açoitados, aqueles que os açoitaram quiseram lhes dar uma boa lição para os calar de uma vez por todas. Quiseram fazê-los sofrer na pele aquilo que eles estavam a pregar para que nunca mais fizessem isso. Mas eles retiram-se. E não se retiram com tristeza, não se retiram a lamentar ou a reclamar com Deus: Senhor, por que é que isso não aconteceu? Não. Eles retiram-se regozijando-se. Nós vemos também o que aconteceu com Paulo, em Filipos. Paulo é preso juntamente com Silas, mas antes de ser preso é açoitado, levou 40 varadas menos 40 açoites. E diz-nos o texto que à meia-noite eles cantavam e oravam a Deus. Como? Não sentiam eles dores? Eu acho que sim. Eram como nós. Sentiam dores. Mas eles louvavam ao Senhor. Porque estavam a fazer a sua vontade e como consequência estavam a passar por aquilo. Não eram pessoas que gostavam de sofrer. Não eram masoquistas. Eram, sim, pessoas que amavam a Deus e estavam dispostas a tudo. A situação de perseguição, ela pode provocar uma de duas reações. Ela pode, por um lado, provocar temor e levar alguns a silenciarem a sua fé, levar alguns a negar o Senhor Jesus Cristo para não serem perseguidos. E Jesus, acerca disso, disse: qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. É sério. Aquele que o nega será também negado diante do Pai. Mas a perseguição também tem um efeito positivo. Vemos o que aconteceu com Paulo quando escreve a carta aos Filipenses. Ele está preso. Mas ele diz: as minhas prisões contribuíram para que o Evangelho fosse anunciado a toda a guarda pretoriana, à casa de César. E também fala que os seus irmãos, vendo aquilo que estava a acontecer, mais ousadamente falavam de Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sentir alegria, porque maior é a recompensa que Deus tem para os seus filhos. E entramos na última parte, que o crente fiel é bem-aventurado. Aliás, é uma bem-aventurança. E com bem-aventurança começa: bem-aventurado os que são perseguidos. Esta e a primeira bem-aventurança são aquelas que encontramos no presente. A primeira: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E esta, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Está no presente. Não está no futuro como as demais bem-aventuranças. Está a dizer que aquele que é fiel já pertence ao reino. Não vai pertencer, já pertence. O reino está entre nós, disse Jesus. O reino está no coração daqueles que o temem. É aí. E aqueles que pertencem ao reino não abrem mão do reino que têm. Estão dispostos a sofrer, porque aquilo que têm, ninguém lhes tirará. E mais do que aquilo, ninguém lhes dará. Deles é o reino dos céus. A primeira e a última falam dessa posse presente. Deles é o reino dos céus. E Paulo tinha clara consciência daquilo que realmente tinha. E por isso, apesar das perseguições de qual ele foi alvo, foi açoitado, foi preso. Mas ele sabia que aquilo que tinha em Jesus Cristo era muito melhor do que aquilo que poderia obter se negasse a sua fé. E quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre esta esperança que tem. Ele exprime esta esperança. Segundo aos Coríntios capítulo 4, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E mais à frente, no versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esta era a certeza que ele tinha. Que aquilo que estava para além da sua vista era algo certo e eterno. Jesus próprio disse que a perseguição ela vai surgir nos últimos dias. Em Mateus capítulo 24 fala dos sinais da sua volta e diz que sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Muitos hão de abandonar a fé. Mas aquele que pertence ao reino, esse há de perseverar até ao fim. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos em que nós começamos a ver que há censura. Em que alguns são silenciados porque não falam de acordo com aquilo que a maioria fala. A perseguição aos poucos ela está a aparecer. Talvez agora ainda de uma forma camuflada, pouco perceptível, mas há pouco tempo foi aprovada uma carta digital para, de certa forma, controlar aquilo que é dito. E nós somos chamados a ver no tempo que se chama hoje. E a viver com fé. A viver na certeza de que nós não pertencemos a este reino. E por isso, que nós possamos estar dispostos, se assim necessário, a pagar o preço. A sermos crentes zelosos, fiéis, que amam a Deus sobre todas as coisas.
que não o negam, mas permanecem firmes com Ele para todo sempre. Lembrando que aquele que perseverar até o fim será salvo. O importante não é como nós começamos, o importante é como nós terminamos. E por isso que o nosso término, esses últimos metros na nossa corrida de maratona, que possa ser com vigor, com alegria, sabendo que a meta está à porta e que o prêmio é muito bom, incomparavelmente melhor do que qualquer prêmio que nós possamos ter neste tempo. Que Deus aumente a nossa fé, que Deus nos fortaleça. E se esses tempos vierem, que nós possamos perseverar até o fim. Amém? Nós agora vamos participar deste memorial instituído por Jesus. Temos nesta mesa aqui exposta o pão e o vinho. Estes elementos eles não vão ser alterados. Ou nós orarmos, o pão não se vai transformar em corpo de Cristo e o vinho também não se vai transformar em sangue. Os irmãos não vão estar a comer o corpo de Cristo, nem a beber o seu sangue. Vão estar a comer pão e a beber vinho. Mas estes elementos, eles apresentam-nos, sim, o corpo de Cristo e o seu sangue vertido na cruz, para a remissão de todo aquele que crê. Esta ceia, este memorial, foi instituído por Jesus. E nós vamos participar recordando aquilo que Ele fez por nós. E queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. E peço à irmã Hilda e ao irmão Aurélio que possam se preparar então para nos ajudarem na distribuição do pão e do vinho. Lucas, capítulo 22, apenas 2 versículos vamos ler que nos fala então destes 2 elementos. Versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Este memorial é para aqueles que são crentes, para aqueles que têm certeza de que um dia lá no céu também vão participar das bodas do Cordeiro. Porque Jesus em Mateus diz: não mais beberei do fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino dos céus. Logo, este memorial é para os filhos. O Pai pôs-nos à mesa para podermos participar. Deixou este memorial conosco, para que nós nos possamos lembrar daquele que fez com que nós pudéssemos ser seus filhos. Um memorial deixado para os seus filhos, deixado para aqueles que o confessaram diante dos homens e que também, naturalmente, o manifestaram cumprindo uma das ordenanças ou cumprindo a outra ordenança, que é a questão do batismo por imersão. Não é o batismo por aspersão, não é o batismo quando nós somos pequeninos, ainda bebés, mas é um batismo consciente daquilo que realmente aconteceu na nossa vida. Por isso convido-vos a participar então deste memorial. E repito o versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos então dar graças, tal como Jesus o fez, exemplificando a forma como também devíamos participar deste memorial. Então, vamos orar e peço a irmã Hilda que nos possa dirigir então nesta oração.
dias, Senhor, nos dirigimos a Ti e te agradecemos ao Senhor a grande dádiva de Jesus por nós. Senhor, com o Teu grande amor, Senhor, Tu nos envolveste nesse grande abraço, Senhor, e enviaste uma solução para o nosso problema. Obrigada, Senhor, por esse grande sacrifício, Senhor, pelo corpo do Senhor que foi martirizado em nosso lugar. E pedimos também, Senhor, que realmente nós possamos, em nós, Senhor, reconhecer as nossas limitações, Senhor, e as nossas faltas e aproximar-nos de Ti, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a irmã Hilda e o irmão Aurélio estarão a distribuir o pão, nós vamos cantar 2 estrofes do hino 516, Pão da Vida, Pão do Céu. Vamos cantar a primeira e a terceira estrofe. Se os irmãos repararam, a mensagem sobre o servir está presente. Nos primeiros cânticos que entoamos aqui, a expressão que nós temos de servir aquele que nos salvou. Temos na nossa mão o pão. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. Quero convidar o irmão Aurélio Mota para nos dirigir na oração de gratidão. Graças estamos, Senhor, nesta manhã, estamos em presença, agradecemos pela saúde, pela oportunidade que nos dá, estamos em conjunto louvando o teu nome. Agradecer porque, como dia, Senhor, ouvimos a tua voz, chamando-nos e compreendemos que é um pecador, mas que Jesus Cristo, e através do cruz Calvário e a sua ressurreição, tínhamos a vida eterna. É verdade. Agradecemos pela tua palavra, que tem sido anunciada, que tem sido exposta, e pelas almas que têm realmente manifestado o seu desejo de servir. Depois com cada um de nós e todos aqueles que vão participar, Senhor, também, ser com eles abençoos, e eles que vão participar, que possam também, Senhor, ter necessidade de buscar. Dirige-me e guarda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
enquanto a Emailda vai estar a distribuir o vinho, nós vamos cantar o cântico. Este é o meu respirar. É nele que nós encontramos forças e nós vamos novamente afirmar: tua vontade feita em mim. Então vamos cantar este cântico. Queremos convidar a ficar de pé e vamos participar do vinho em memória de Cristo. Participemos.
E vamos terminar o nosso culto voltando ao hino 516. E vamos agora cantar a segunda estrofe e voltar a repetir a terceira estrofe, que nos fala sobre a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos nós, de agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o que pode sentar e vamos ouvir agora o pós-lúdio. E assim terminaremos o nosso culto. Uma boa semana, queridas irmãs e irmãos. Que Deus vos abençoe.